Você sabia que existem 3 Guianas na América do Sul? Sabia que cada uma possui suas particularidades e curiosidades fascinantes? Hoje vou compartilhar com vocês as 10 curiosidades mais interessantes que aprendi viajando pelos territórios mais desconhecidos da América do Sul. Então fique até o fim do vídeo e prepare-se para uma viagem fascinante por essas terras pouco exploradas. Vamos nessa! Sejam bem-vindos ao canal O Mundo numa Mochila. Aqui eu faço documentários sobre os países pelo qual já viajei. Se curtir esse vídeo, não esqueça de checar os outros documentários do canal. Tem muita coisa interessante por aqui, cara. Pode acreditar. 1. Brasileiros nas 3 Guianas. As Guianas, cara, são infestadas de brasileiros. Você consegue imaginar isso? Chega ao cúmulo de os brasileiros serem quase 30% da população da Guiana Francesa. 30% de um território inteiro. Muitos brasileiros vão para lá em busca de trabalho, principalmente no garimpo, e a imensa maioria deles entram nas Guianas de forma ilegal. Regularmente, as polícias das Guianas fazem batidas em hotéis de brasileiros nas Guianas, procurando por residentes ilegais. Com esse tanto de brasileiro por lá, apesar das línguas oficiais das Guianas serem o inglês, o holandês e o francês, você pode se virar tranquilamente só com o português em muitos lugares. Em diversos estabelecimentos, como restaurantes e lojas, o português é amplamente utilizado. Em Georgetown, capital da Guiana Inglesa, encontrei diversos empreendimentos voltados para brasileiros, onde só se falava português. Durante minha visita, fui a um restaurante brasileiro recomendado por um guia de viagens. Apesar da qualidade não ser as melhores, foi interessante conversar com o dono do restaurante, um paranaense desconfiado que não me deu muita conversa. Mesmo assim, ele me indicou um bar onde eu poderia encontrar mais brasileiros, embora o lugar se revelasse ser uma casa, digamos, de moças com pouca roupa, o que me fez mudar de ideia de ir lá. É curioso ver como os brasileiros criaram uma comunidade dentro de Georgetown, mantendo suas tradições e culturas. Outro ponto interessante foi a presença de uma igreja universal do Reino de Deus no meio de Georgetown. Fui lá conversar em inglês com os guianos que tinham por lá e perguntar se os cultos eram em inglês. Eles me disseram que às vezes eram em inglês para os guianos e às vezes eram em português para os brasileiros. Quando fui embora, agradeci a gentileza e falei: obrigado por me responder as minhas perguntas. Fiquei curioso porque essa é uma igreja do Brasil. Ao passo que ele me corrigiu: não é uma igreja do Brasil, é a nossa igreja. E vive de Macedo. Tá curtindo o vídeo, cara? Pô, não esquece de deixar o like para dar aquela força e ajudar nosso engajamento. Se inscreve aí, ativa o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. Vai por mim, vai vir muita coisa legal ainda. Se possível, volte nas enquetes de quais próximos documentários você quer assistir. 2. Georgetown. A capital da Guiana é o caos completo. Georgetown, a capital da Guiana Inglesa, é uma cidade caótica e desorganizada. Quando visitei, fiquei impressionado com o nível de desordem. A cidade tem esgoto a céu aberto, correndo pelas ruas, trânsito caótico, uma desorganização geral. É aquela sensação de se salve-se quem puder. É uma experiência única andar pelas ruas de Georgetown e ver a mistura de comércio, favela, valas de esgoto, plantações de cana e até cabras passeando pelas ruas. Essa mistura cria uma atmosfera única, mas também desafiante. Comparado ao Suriname, que é bem mais organizado, a diferença da Guiana Inglesa é gritante. É comum ouvir surinameses comentando como o Suriname parece estar a anos-luz à frente da Guiana, em termos de organização e infraestrutura. Uma das coisas mais marcantes de Georgetown são as valas de esgoto que percorrem a cidade inteira. Georgetown foi construída abaixo do nível do mar, e essas valas são utilizadas para drenar a cidade por meio de bombas que estão lá desde a época da colonização pelos ingleses. É curioso como uma solução tão antiga ainda é utilizada até os dias de hoje. Em muitas ruas principais, como a avenida principal de Georgetown, você verá essas valas abertas margeando o local por onde passam os carros e os pedestres. 3. Economia dependente do garimpo. A economia das Guianas é altamente dependente da exportação de produtos primários, principalmente por minérios. Isso explica a grande quantidade de brasileiros trabalhando no garimpo. Muitos desses garimpeiros brasileiros levaram máquinas e tecnologias para as Guianas, tornando o garimpo um processo altamente mecanizado. É interessante notar como esses brasileiros contribuíram para o desenvolvimento dessa indústria por lá. Por conta disso, a convivência entre guianos e brasileiros é relativamente pacífica, apesar das dificuldades econômicas e sociais. Ei, tá curtindo aí, cara?
Segue a gente no Instagram também, pô. Dá uma força lá. @mudomamochila. Tem muita coisa legal por lá também, você vai ver. 4. A Guiana Francesa e as suas particularidades. Diferentemente da Guiana e do Suriname, a Guiana Francesa não é um país independente. Dá pra acreditar nisso, cara? Sim, é o departamento ultramarino da França. Isso significa que, tecnicamente, você está na França quando visita a Guiana Francesa. Mas é tecnicamente e também de fato, porque lá se fala francês e a moeda corrente é o euro. A Guiana Francesa é um território da União Europeia, o que a faz bem diferente das outras Guianas. A Guiana Francesa tem uma história única, tendo sido uma colônia penal onde os prisioneiros franceses eram enviados para trabalhos forçados. É curioso pensar que um pedaço da França está situado na América do Sul, com todas as suas características culturais e políticas que isso envolve. Na Guiana Francesa, a influência francesa é onipresente, criando um ambiente único onde a América do Sul encontra a Europa. A título de curiosidade, a maior fronteira terrestre da França não é com a Alemanha ou com a Espanha, mas sim com o Brasil, devido à fronteira da Guiana Francesa com o norte do Brasil. A Guiana Francesa enfrenta grandes problemas com garimpos ilegais, muitos deles operados por brasileiros. O ambiente desses garimpos é extremamente perigoso, com muitas disputas sendo resolvidas na base da bala. Os garimpeiros brasileiros que trabalham ilegalmente na Guiana Francesa muitas vezes enfrentam situações complicadas. Conheci brasileiros que me contaram histórias de brigas, tiroteios e até morte nos garimpos franceses. A ausência de estados nesses locais cria um ambiente onde vale a lei do mais forte, ou do mais doido. Conheci um músico paraense que trabalhava em um garimpo desses, e ele me falava que todo mundo dava no garimpo carregando pelo menos uma escopeta. Quando o cara era de boa e queria andar desarmado, carregava uma pistola por via das dúvidas. Teve uma vez que ele pôs pra tocar uma música do Pablo, O Rei da Sofrência, e do nada, ele escutou um estouro imenso. Com um susto, ele caiu até por cima do teclado dele. Quando ele viu, era um garimpeiro dando tiro pra cima, com uma escopeta que ele dançava abraçado, como quem dançava com mulher amada. O bagulho lá, irmão, é doido demais. 5. Suriname. Organização e diversidade. O Suriname tem uma história rica e complexa. Foi uma colônia holandesa até 1975, quando se tornou independente. O país surpreende pela organização e diversidade cultural. Paramaribo, sua capital, tem uma arquitetura colonial bem preservada e foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. O Suriname é um país extremamente multiétnico. A população inclui descendentes de indianos, javaneses da Indonésia, africanos, chineses e europeus. Essa diversidade é evidente em todos os aspectos da vida do Suriname, desde a culinária até as celebrações culturais. Durante minha estadia em Paramaribo, conheci pessoas de diversas origens e fiquei impressionado com a harmonia e o respeito mútuo entre as diversas comunidades. A cidade tem uma mistura cultural impressionante, com igrejas, mesquitas e sinagogas lado a lado. Para você ter uma ideia, a principal mesquita muçulmana do país fica ao lado da principal sinagoga judia. Os dois no meio do centro de Paramaribo. Muçulmanos e judeus vivendo lado a lado. Doido isso, né, cara? Nos dias de hoje é até difícil de acreditar. Isso é um exemplo da convivência pacífica entre diferentes culturas e religiões. Durante minha visita, fiquei impressionado com a organização da cidade e a cordialidade das pessoas. O Suriname tem uma das arquiteturas coloniais mais bem preservadas da América do Sul, com muitos edifícios históricos que contam a história do país. 6. Como chegar às Três Guianas? Das Três Guianas, a Guiana Inglesa é a mais acessível por terra a partir do Brasil. É possível viajar de Boa Vista e Roraima até Leten, na Guiana, de onde se pode seguir para Georgetown, a capital. Ok, também é possível viajar do Oiapoque, extremo norte do Amapá, até Cayena, capital da Guiana Francesa. Só que não existem estradas ligando o resto do Brasil ao Amapá, e viajar de Macapá ao Oiapoque é um desafio extremo. Além disso, devido aos diversos problemas de garimpeiros brasileiros ilegais, a gente precisa de visto para ir à Guiana Francesa. Doido isso, né, cara? Para viajar à França, a gente não precisa de visto, mas para a Guiana Francesa sim. Então assim, é um trabalho danado viajar do Brasil para a Guiana Francesa. A facilidade de se chegar na Guiana Inglesa pelo Brasil facilita o fluxo de pessoas e mercadorias entre os dois países. Já o Suriname é acessível por voo direto de Belém. A Suriname Airways opera voos diretos de Paramaribo para Belém, facilitando o acesso para turistas e comerciantes.
E bem, isso rendeu umas histórias bem engraçadas. Sempre que eu viajo para fora da América do Sul e falo sul do Brasil, as pessoas me perguntam: é de onde? Do Rio de Janeiro? Quando muitas pessoas perguntam se eu sou de São Paulo. Acaba que as únicas cidades que os gringos conhecem no Brasil são Rio, São Paulo e raramente Brasília. Pelo menos é o que parece. No Suriname aconteceu algo engraçado. Foi o primeiro país em que, quando eu falava que era brasileiro, as pessoas perguntavam: você é de Belém? Para o Suriname, o Brasil começa em Belém. No Suriname, o que me deixou mais feliz em relação às cidades foi São Luís. Lá foi o único país estrangeiro que eu já viajei em que o seguinte diálogo não ocorria: ei, cara, de onde você é? Pô, eu sou do Brasil, cara. Que legal. Você é do Rio? De São Paulo? Não, eu sou de São Luís. Aí o gringo ficava com uma cara meio assim, sem entender o que eu tava falando. Aí eu explicava: São Luís é uma cidade do norte do Brasil. Eu já respondi antes mesmo que eles me perguntassem onde diabos ficava São Luís. No Suriname não, cara. Quando eu falava que era de São Luís, as pessoas na hora emendavam: ah, que legal, São Luís. É perto de Belém, né? Caraca, que felicidade. Alguns, inclusive, já tinham até ido a São Luís a caminho de Fortaleza. Teve uma vez que eu falei que era de São Luís, mas morava em Brasília. A pessoa entendeu que era de São Luís, porém não entendeu que era Brasília. Daí eu tive que repetir que eu tinha dito que era de São Luís e morava na capital do Brasil, Brasília. Eu tinha que explicar que a capital era Brasília, antes que eles achassem que a capital do Brasil era Belém. É interessante ver como Belém se tornou um ponto de conexão importante para os surinameses que viajam ao Brasil e também a toda a América do Sul. Porque de Belém, eles pegam voo para São Paulo e de São Paulo para qualquer lugar da América do Sul. 7. Histórias de garimpo e aventura. Durante minha viagem pela Guiana, conheci muitos brasileiros que trabalhavam no garimpo. Uma dessas histórias envolveu Raimundinho, um marinheiro que estava na Guiana há 6 meses trabalhando no garimpo e conheci na feira de imigração. Ele me contou como era o trabalho no garimpo e como ele conseguiu juntar uma boa quantia de dinheiro em pouco tempo. R$25 mil em 6 meses de trabalho. Isso em 2005. Bom, né, cara? Ele me falava que o trabalho no garimpo era duro e perigoso, mas muitos brasileiros viam nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido. Raimundinho me disse que no garimpo quase ninguém morria assassinado. Perceba muita ênfase no quase. Ele me dizia que para você não morrer, era só você não ter boca grande e não sair falando sobre os lucros do seu garimpo. Cara, ele era tão humilde que nem escrever direito ele sabia. Praticamente desenhava o nome dele e me pediu diversas vezes para preencher o cartão de imigração dele, já que escrevia muito devagar. Na hora que nos chamaram para fazer imigração, eu meio que me distanciei dele, pois, bem, ele estava meio enrolado. Eu senti um pouco mal de deixar o marinheiro à própria sorte, mas aeroporto é assim, cara. Eu não podia ficar do lado dele o tempo todo, pois, afinal, como eu falei, ele estava bem enrolado. Ele só podia ficar 3 meses na Guiana Inglesa, e estava 6. Ele tinha trabalhado por lá, mesmo só tendo visto de turismo. E pra piorar, ele ainda era garimpeiro. Era um cara legal, mas garimpeiro, cara, sempre tá enrolado. Trocando em miúdos, ia dar problema. Por mais que eu quisesse ajudá-lo, se desse algum problema e me visse do lado dele, também ia ser problema pra mim. Falei pra ele na frente e fui pra outro guichê. No meu guichê, cara, o cara da imigração me bombardeou de perguntas. Onde eu tinha ficado, o que eu havia feito na Guiana, o que eu fazia no Brasil. Assim, como se alguém que passa 2 dias na Guiana vai pra lá pra garimpar. Tudo que ele me perguntava era em inglês, e eu só ficava pensando: rapaz, se a coisa tá ruim assim pra mim, que eu tô com tudo certo, imagina pra Raimundinho, que nem sabe escrever o nome dele, pô. Sei que depois da batalha de perguntas, quando eu vejo, tá Raimundinho lá na frente, todo sorridente. Já tinha passado até o raio-x. Fui, lógico, perguntar pra ele como ele tinha resolvido tudo, já que, beleza, ele podia ter tido sorte de não arrumarem problema com ele. Mas ao menos visto expirado, eles iam fazer perguntas em inglês e ele não falava inglês. Ele não se fez de rogado, já me respondeu: Cláudio, foi muito simples. Eu coloquei $1.000 guianenses. Cara, $1.000 guianenses quando eu fui era uma esmola, dava uns R$10. Ele colocou $1.000 guianenses dentro do passaporte. O cara folheou. Quando viu a nota, ele só sorriu e mandou o Raimundinho seguir. Raimundinho, cara, não era fluente de inglês, mas sabia a única língua que importava na Guiana Inglesa. Outro cara que eu conheci na imigração, que também rendeu uma história engraçada, foi um cara que eu vi bem vestido no meio daquela piãozada de garimpeiros. Ele estava cabisbaixo, com um olhar triste, perdido, olhando para o piso do aeroporto. Fui conversar com ele,
porque caras assim, tristes e melancólicos, em uma fila cheia de garimpeiros radiantes, sempre rende boas histórias. Quando cheguei mais próximo dele, vi que ele tinha um passaporte diplomático à mão. Não entendi se ele era diplomata oficial de chancelaria, mas sei que ele trabalhava auxiliando os brasileiros no consulado brasileiro da Guiana Francesa em Cayena. Conversou comigo, meio baixinho, como era um inferno a vida dele. Cara, imagina ter que lidar com esses bandos de garimpeiros malucos, tudo na ilegalidade. O coitado vai pra lá, estuda pra concurso, é aprovado, chega no Itamaraty cheio de esperança, acha que vai ser lotado em Paris ou Londres, acha que vai discutir a paz mundial e joga um pobre coitado lá no meio da selva amazônica pra cuidar de um bando de garimpeiro maluco. E fase. Ele me contava que o trabalho dele basicamente se resumia em visita à prisão, ao hospital ou ao necrotério. A vida infernal dos garimpeiros tornava por tabela a vida dele também infernal. Era um vai atrás de fulano que foi preso, vê se acharam o corpo de Beltrano, pede ajuda à polícia francesa para desenterrar Cicrano que foi achado em uma cova rasa no meio da mata, e assim vai. No meio dos garimpeiros radiantes de histórias malucas, ele era o contraponto melancólico, navegando entre as selvas do dever e as agruras da selva da vida diplomática de quem trabalha na Guiana Francesa. 8. Vida em Georgetown. Georgetown, capital da Guiana Inglesa, pode ser uma cidade desafiadora, mas também tem seus momentos de tranquilidade. Durante minha estadia, explorei a cidade e conheci alguns dos pontos mais interessantes, como a Catedral Anglicana de São Jorge, uma das mais altas igrejas de madeira do mundo. A catedral é um exemplo impressionante da arquitetura colonial britânica e vale a pena uma visita se você estiver passando por Georgetown. 9. A trágica história de Georgetown. Uma das histórias mais trágicas associadas às Guianas é a de Georgetown. Jim Jones, um líder de seita dos Estados Unidos, fundou a comunidade de Georgetown na Guiana Inglesa nos anos 70. A comunidade terminou um suicídio em massa, onde mais de 900 pessoas morreram. Essa tragédia marcou a história das Guianas e é um lembrete sombrio dos perigos do fanatismo religioso. Georgetown é um dos episódios mais tristes da história moderna e teve um impacto profundo na imagem da Guiana Inglesa internacionalmente. 10. Centro Espacial Francês na Guiana Francesa. A Guiana Francesa, sendo um departamento ultramarino da França, mantém muitas características europeias. A cidade de Cayena, capital, é um importante centro industrial do camarão e abriga o Centro Espacial de Kourou, sei lá, acho que é assim, de onde são lançados satélites europeus. Os franceses aproveitaram a proximidade da Guiana Francesa com a linha do Equador e lá fizeram a sua base espacial. O motivo, você vai ter que perguntar para o Sérgio dos foguetes, mas pelo que eu entendi, envolve a economia de combustível, o principal custo de lançar foguetes no espaço. E é isso, cara. Cada uma das Guianas enfrenta seus próprios desafios sociais e econômicos. A Guiana Inglesa luta contra a pobreza, mas agora tem esperança de dias melhores com o tanto de petróleo que encontraram por lá. A Guiana Francesa lida com o problema do garimpo ilegal e as tensões sociais resultantes. O Suriname, por outro lado, está em um processo de desenvolvimento e modernização, mas ainda enfrenta desafios relacionados à sua falta de infraestrutura. As três Guianas oferecem um vislumbre fascinante de uma parte pouco explorada da América do Sul. Cada país tem sua própria história, cultura e desafios, tornando-os destinos únicos e integrantes. Se você está em busca de uma aventura e quer explorar lugares fora do comum, as Guianas são uma excelente escolha. Seja a caótica Georgetown, a organizada Paramaribo, ou a influenciada pela França, Cayena, cada uma dessas cidades oferece algo especial. Então, que tal planejar sua próxima viagem para explorar as Guianas? Esquece Paris, cara. Esquece Holanda. Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Viaje para as Guianas. Obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais aventuras e curiosidades pelo mundo. Até a próxima, irmão.